Mas também não só isso. Aconteceu o quê? Feridas. E se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que essas feridas foram hemorroidas em todo o povo. Duro, né? Ouvir isso. Mas todas as crianças, jovens, velhos ficaram com hemorroidas, todo o exército. E com o passar de 7 meses, eles chegaram a ter um temor tão grande. E essa é a primeira coisa que eu queria destacar nessa noite. É que o temor gerou na vida dos filisteus a devolução da presença, porque a arca simboliza o quê? A presença. Mas eles não queriam devolver de qualquer forma. E é interessante que eu estou numa expectativa. Eu vou ficar andando aqui no meio de vocês estão bem espalhados. Eu tenho uma expectativa que Deus está fazendo algo, e quem crê diz amém, quem não crê diz amém também, que Deus está fazendo algo no meio da sua igreja, que as pessoas de fora vão sentir muito temor. Eu vi um amém só do Carlos. Mas o temor que eu falo é que ainda não chegamos lá, mas Deus vai fazer algo tão poderoso no meio de nós, que o temor não será por causa de uma mega estrutura, mas por causa de algo que nós estamos levando a sério, o reino de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. O temor que eles tiveram de pegar a arca e devolver não tinha a ver com o evento em si, mas tinha a ver com o poder que essa presença representa. Então, para eles devolverem, eles chegaram à conclusão: não dá para devolver isso de qualquer forma. Você já imaginou? As pessoas que não estão, vamos dizer assim, frequentando uma igreja ou frequentando uma reunião, começar a ter tanto temor. Você imaginou eles querendo participar das nossas reuniões, mas dizendo: não dá para participar de qualquer jeito? Eu vi um amém só. Obrigado, Carlos, você está me ajudando. E eu estou nessa expectativa. E quando eles vão devolver essa arca, digamos que a arca seja isso aqui, eles não vão devolver de qualquer forma, porque eles chegaram à conclusão: isso aqui, ou esse objeto, não é um objeto normal, porque causou tanto transtorno pelo fato de apenas termos roubado a presença. E aqui vamos apertar um pouco, irmãos. Eu estou profetizando e chacoalhando nós ao mesmo tempo. E eu creio que o roubar dessa presença vai causar temor sério. E quando eu falo roubar da presença, não tem a ver apenas com o povo que está lá fora. Eu estou falando até para a igreja. Nós precisamos entender que a presença, ela não pode ser algo comum. Me dá um amém para saber que você entendeu. A presença dele não pode ser algo comum. E para os filisteus não se tornou, Mubaque, algo comum. Por isso eles não vão devolver de qualquer forma. Mas aí, quando eles vão devolver, essa arca é devolvida para onde? Vamos ler o texto? Se vocês puderem abrir, por favor. Vamos conferir. 1 Samuel, capítulo, acredito que é isso. Capítulo 6. Você vai ver que no versículo 1, já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava no território dos filisteus. Os filisteus chamaram que os sacerdotes e os adivinhos disseram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E eles responderam. E aí você vai ver uma medida para cada, ter toda uma, não é de qualquer forma. A palavra que Deus deu, ou que Deus trouxe para a devolução dessa presença, não é assim, devolve. Não, tem todo um protocolo. Tem todo eu diria, um preço a ser pago
por ter roubado a presença. E a palavra declara que essa arca, ela permaneceu durante 20 anos na casa de uma família. Veja aqui, ó. Vamos lá. Fizeram. Ok. Quero achar o versículo. Ok. Ok. Aqui. Na casa de Abinadab permaneceu quanto tempo? Veja o versículo, a partir do capítulo 7, versículo 2. Quanto tempo ficou essa arca na casa de Abinadab? Cerca de 20 anos. 20 anos. Tá. A gente está em casa, tá bom? A maioria aqui é de casa. 20 anos é 20 dias? Não. 20 anos, 20 meses? Não. Mas para pensar, será que não é estranho, gente, vocês observarem esse versículo ali, ó, permaneceu na casa de Abinadab, que é aquele lugar, durante 20 anos, e nada aconteceu com essa casa? Você não vai encontrar o que aconteceu com essa casa, diferente do que aconteceu na casa de Obed-Edom. É que a gente já vai para a parte do Obed-Edom, e a gente entra no nosso momento de glorificar por causa da casa de Obed-Edom prosperou. Mas eu quero nessa noite refletir, Leandro, Beth, todos nós, por que a Bíblia faz questão de mencionar que fica 20 anos e não tem nada que acontece com essa casa? E a única coisa que acontece com essa casa é algo muito triste, porque quando Davi vai assumir o governo, ele tenta trazer a arca, lembra do episódio? E o que acontece? Os bois tropeçam. E o que acontece quando o boi tropeça? Um jovem chamado Uzá coloca a mão e morre. Esse jovem Uzá é filho de Abinadab. Eu fui pesquisar a respeito disso. Quando a arca chegou na casa de Abinadab, Uzá tinha 6 anos e ele morreu com 26 anos. Agora para pensar comigo. Como que uma família recebe o elemento da presença? E a única história que fica é a morte de um filho. Tá, olha aqui para mim, por favor. Se a sua casa fosse escolhida para receber a arca, eu sei que hoje nós somos habitação, mas imagina vocês no lugar de Abinadab. Leandro, sua casa foi escolhida para receber a arca e não tem prazo para entregar. No caso de Abinadab, demorou 20 anos. E olha, eu fui fazer uma conta hoje. Faz uma conta comigo. Quantos anos reinou Saul? 40. Ok? E tudo isso está acontecendo antes do reinado de Saul. E quando Saul começa a governar, porque depois disso o povo começa a pedir a Samuel: queremos o rei, e estabelece Saul no seu reinado nunca deu bola para a arca. Então se você somar 20 anos mais 40 de Saul, são quantos anos que essa arca está? Irmãos, é muito tempo para não ter nada que aconteça de legado numa família. Mas nos 20 anos, justamente nos 20 anos, 2 décadas, a única história que fica da casa de Abinadab é que seu filho tocou na arca e morreu. E aqui é o ponto. Talvez, é possível, Lucas, vou pegar esse pedestal como exemplo. Talvez eles pegaram a arca, talvez isso aqui seja uma arca que não quer obedecer, mas tudo bem, isso aqui não vai, mas esse vai. Também não, tudo bem. Talvez eles colocaram a arca na casa deles e eles lidaram com a arca apenas como um objeto comum. 'Comum. 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 '
mas um móvel de decoração, mas um objeto que todas as manhãs passa, está lá. E pode ser que não tenha nem colocado na casa, pode ser que tenha colocado um depósito, e pode ser que na mente dele está assim: quando o rei precisar, eu devolvo. Então é uma família que não soube aproveitar, não soube aproveitar a oportunidade que Deus está dando de cuidar da presença. E eu vim aqui nessa noite declarar algo. Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós cuidarmos dessa presença. Dá um amém para saber que você entendeu. E é desafiador, Lucas, desafiador, Mubarak, é desafiador, né? É desafiador todos que estão aqui a entendermos que, por mais que sejamos templo do Espírito Santo, estamos vivendo o tempo da graça, mas essa graça nos dá muito mais temor. Na lei diz: não adulterarás. Na graça diz: se você olhar para alguém com uma intenção, com uma mulher com intenção, você já adulterou. O que é mais pesado? Jesus nunca veio desfazer a lei. Eu acho que, na minha opinião, ele tornou a lei com a graça se tornou ainda muito mais comprometedora, porque é o sacrifício da cruz que nos leva a esse lugar. Agora imagina você tendo que lidar com uma presença, com as reuniões, e temos as reuniões como apenas um objeto de decoração. Alguém está entendendo aqui? Eu estou falando sem vocês entenderem. E tudo isso está acontecendo no período onde Saul nunca se importou para a presença. Eu quero que você escute algo. Eu posso falar isso com muita propriedade. Eu tive que fazer uma escolha na minha vida. E quando eu falo isso, não olhe para mim assim: uau, esse é o cara. Não. Porque todos nós tem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer escolhas. E a gente às vezes acerta e não acerta. Mas eu tenho uma coisa que eu escolhi e acertei. Eu posso dizer isso. É abrir mão de uma carreira gospel para ver minha família toda servindo ao Senhor. É abrir mão de uma carreira, uma fama, para ver meus filhos tendo temor pela presença. É abrir mão de um sucesso. Sucesso, quando eu falo assim, um hype, ou estar numa rede social bombando, para ver meus filhos, meus netos, tendo temor pela presença. Só que Abinadab não pensou assim. E eu vou te passar algo que talvez você não saiba, mas Abinadab, ele é da linhagem judaica, e ele é levita na casa do Senhor, ou seja, sabia todos os rituais, ou seja, um religioso que frequentava o culto, todo domingo, ele sabia toda a liturgia, Mubarak. Ele sabia, ele era muito bom na liturgia, conhecia os detalhes, os mesmos detalhes eu vou trazer para os nossos dias, de fazer um bom culto, a reunião perfeita. Mas é justamente nessa casa de uma família que sabe fazer, não soube honrar. Recebeu a arca apenas como elemento de decoração, apenas como elemento comum. Sabe, eu sei que é muito ruim falar sobre isso, porque nós estamos vendo uma morte de um jovem, e não é bom falar, né? É triste você ver morrer um filho. Mas eu posso trazer para os nossos dias a ideia de que é possível que alguns filhos estejam mortos, não fisicamente, mas estejam mortos emocionalmente, espiritualmente e ministerialmente. E eu queria, junto com vocês, com muito amor, repensar o que nós estamos fazendo com a presença. Estamos ensinando os nossos filhos a amar a presença? Estamos ensinando a nossa casa
E aqui, ó, não estou falando de religiosidade, mas cada almoço nosso, estamos orando com a nossa casa. Cada refeição, estamos nos unindo para dizer: Senhor, vem comer com a gente. Vocês estão aqui, gente? Está dando para entender? Eu creio. Quero pensar muito bem o que eu vou falar aqui. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui, e não vou falar todas elas, mas algumas talvez estão tendo que repensar o que nós estamos fazendo com a presença. Porque certamente, eu vou falar por mim, e quem sabe está falando por vocês, certamente todos aqui já temos experiência de anos, está em reuniões, está em cultos, está em algum lugar, mas não é o fato de você estar frequentando que te garante que você está tendo temor pela presença. Porque podemos ser bons frequentadores de culto, irmãos. E olha, não tem problema nenhum frequentar culto. Mas a pergunta e o grande desafio é o que nós vamos fazer com tudo que nós estamos recebendo. Porque senão podemos correr o grande risco de não gerar uma geração que vai ter temor pela presença. E daí, vocês sabem muito bem disso, quando isso acontece, né? Davi vai governar. E aí vem o ponto que eu quero já ir para essa parte. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus porque é um homem que não falhou? Não, ele tem erros terríveis. Se eu for citar aqui os erros, vocês vão falar: uau. E ele é chamado homem segundo o coração de Deus. A minha interpretação com relação a isso, minha posição pessoal, quando ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, eu creio que é um homem com um coração quebrantado. Amém. Porque o nosso Deus é quebrantado. Eita, agora eu acho que vocês devem ter me chamado. Que heresia é essa? O coração do Senhor é quebrantado. Porque senão, irmão, estava todo mundo morto. E eu creio que Davi tinha esse coração. Por isso é chamado homem segundo o seu coração. Quando Davi vai sentar no governo de Jerusalém, ele diz: não dá para governar Jerusalém sem a presença. Dá um glória aí, gente. Imagina Ian, eu gosto de falar assim porque eu gosto dessa parte. Imagina os políticos da nossa cidade falar assim: não dá para ser vereador, não dá para ser prefeito se não tiver a presença de Deus. Amém. Tem um glória ali, ó. Tem um glória. Ele é um rei de uma nação que foi ungido. E olha, levou um bom tempo para ele sentar no trono, né? Ele não foi ungido, já foi sentando, levou um bom tempo. Mas Davi tinha um temor. Qual o temor? Não dá para governar a minha nação sem a presença dele. E aqui já estou trazendo: não dá para governar a sua casa sem a presença do Senhor. Não dá para governar os seus negócios sem a presença do Senhor. Não dá para governar nada, absolutamente nada, sem a presença dele. Agora tem um ponto, irmão. Davi não sentiu isso porque ele se tornou rei. Obrigado, Carlos, pelo amém. Davi não está falando isso porque ele agora é rei e está dizendo: eu preciso da presença porque eu sou rei. Não, porque essa devoção, esse amor, essa paixão pela presença já veio quando ele era pastor de ovelha. Então olha aqui para mim, por favor. Não tem a ver com título, tem a ver com o coração. Não, vou falar de novo, que eu acho que só o médico entendeu. Não tem a ver com posição de liderança na igreja. Tem a ver com o coração que entende que a presença dele é o que eu preciso. Você pode ser o vice-querubim, meu irmão. Se você não tiver o coração quebrantado na presença,
com todo respeito a títulos, a gente vê tanto nome, né? Bispo, apóstolo, e tudo mais. Está sendo gravado, depois a gente faz uma edição aí. Mas, irmãos, vocês acham que o Senhor está preocupado com os nossos títulos? Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um coração contrito jamais desprezarei. Então Davi não está preocupado em trazer a presença para o governo, Ian, porque vai se tornar rei. Dá um glória para você saber que você entendeu, irmão. Eu estou profetizando nessa noite que o teu coração vai estar tão apaixonado por ele, que não tem a ver com posição nem título, tem a ver com você entender que sem a presença dele não dá. E Davi, antes de se tornar rei, Leandro, ele fazia o quê? Cuidava das ovelhas. E assim, mexer com ovelha, né? Cadê o médico? O médico está mexendo com ovelha. Ser pastor de ovelha, irmão, não é fácil não, tá? Tem que mexer com a lã. Você sabe disso. Tem os nós da lã ali, né? Que tem que dar um... Tem os... Desculpa falar assim, mas tem os cocô da ovelha, né? Tem as cacas que as ovelhas fazem, tem que limpar. E vocês sabem que ovelha é um negócio que gosta de entrar em cada buraco, né? E o pastor da cultura judaica tem que estar sempre tirando as ovelhas dos buracos que elas entram, porque ela gosta de entrar e não sabe sair. Alguém consegue imaginar que se isso tem alguma coisa a ver? Só que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E o pastor não abandona as suas ovelhas. Então, quando Davi se torna rei, ele é pastor primeiro. Ai, meu Deus do céu, me dá uma glória para saber que Davi amava pastorear. E nesse amor de pastoreamento, de pastorear, é que ele desenvolveu amar a presença. Então, o seu coração não foi desenvolvido amar a presença como título de rei. O seu amor foi desenvolvido aonde? Quando não tinha Instagram. Quando o seu Instagram não estava bombando. Quando ele se torna rei, o Instagram está, ó. Davi matou 10. Todo mundo cantando. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E ó, bombando. Mas antes desse Instagram bombar, irmão, ele está bombando no céu. Atrás das malhadas ali. E eu vim profetizar na sua vida nessa noite. Não tem a ver com o que você vai se tornar de título, tem a ver com aquilo que você é hoje em Cristo Jesus. Desenvolva. A devoção tem a ver com isso. Então, quando Davi vai assumir o governo, e aí é muito lindo, ele para pensar: opa, alguns anos atrás, quando eu cuidava das ovelhas, eu tinha presença. Agora, só porque eu vou me tornar rei, eu vou abandonar a presença. Eu quero profetizar nessa noite. Um dia, quem sabe, você vai prosperar tanto. Vai prosperar tanto. Talvez você seja o maior milionário de Londrina. Então, vou falar de alguns. Tem gente que não pegou essa não, então vamos lá. Talvez você seja o maior empresário de Londrina. Usamente diminuído. Então tá bom, vou melhorar isso. Talvez você será aquele que tem mais terras em Londrina. Não é pegadinha não, gente, eu estou profetizando. Recebe a palavra. Quer receber essa palavra aí, Ney? Talvez você vai ser o maior representante de medicamentos do Brasil, irmão. Talvez o Fred será reconhecido nacionalmente como os melhores advogados do Brasil. Davi, você é contra ele? Não. A gente tem que entrar em todas essas áreas mesmo. Mas quando o Senhor te fizer prosperar, nunca esqueça daquilo que Ele colocou no teu coração, que a presença dEle é mais importante, porque sem a presença dEle não dá. Aleluia. Jesus e Davi sabia disso. Por isso ele vamos trazer a arca? Vamos. Aí que está o problema. Davi é um homem. Eu acho que Davi tinha umas impulsividades. Minha mulher, que é psicóloga, pode me ajudar com isso.
Eu acho que ele estava tão ansioso pela presença, e esse é o ponto, que quando ele ficou tão ansioso para trazer a presença, ele se precipitou, porque ao invés de ele consultar a Deus, como deveríamos trazer a presença, e aqui já quero ir para essa parte, ele consulta o povo e diz: como é que vocês querem? E o povo respondeu: vamos trazer da mesma maneira que os filisteus trouxeram. Lembra quando eu falei que os filisteus disseram: como é que nós podemos devolver? Sabe como é que eles devolveram? Em cima de uma carroça de bois, e deixaram na casa de Abinadab. Quando Davi vai pegar essa arca, o povo diz: vamos trazer do mesmo jeito. E você sabia que não era isso que Deus queria? Deus queria simplesmente que eles carregassem. E aqui eu preciso desenvolver uma coisa. Para os filisteus, colocar sobre uma carroça significa: o povo que roubou a presença, quando devolve, só devolve numa estrutura que conduz a presença, que empurra a presença. Mas o povo que sabe quem eu sou, não é chamado para empurrar a presença e conduzir a presença. Acho que só a irmãzinha aqui entendeu. Deus está nos chamando nessa noite a entender que não se trata de conduzir a presença, não se trata de empurrar a presença, não se trata de vamos mais um evento. Se trata de entender: eu preciso carregar essa presença, entender que ela tem um peso incrível, maravilhoso, e temor em carregar essa presença. E no trajeto de empurrar a presença, morre Uzá, Davi. E aí eu queria que vocês abrissem exatamente esse versículo, que eu quero passar para vocês algo interessante aqui. Eu não tinha percebido isso. Aqui, capítulo... Me perdoe aqui, irmãos, que eu estou com uma Bíblia nova aqui. E eu sempre gosto de 2 Samuel. Cadê 2 Samuel, capítulo... Isso. Aqui. Capítulo 6. Versículo 6. Quando chegaram a ele, a Dinacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. A família de Abinadab não ensinou seus filhos a ter reverência pela presença. E aqui eu quero falar: pai, mãe, ensine seus filhos a ter reverência pela presença. E reverência não tem a ver com ficar... Eu vi de uma cultura, é bem engraçado, quando eu vi de uma cultura assim, lá onde eu morava, que reverência é ficar calado. Eu sei que tem alguma coisa a ver, mas é muito mais do que ficar calado. É ter temor. E temor, irmãos, eu quero aqui incentivar seu coração. Ah, meu filho tem 2 anos, meu filho tem 3 anos. Ensina teu filho a ter temor pela presença, porque um dia ele vai lembrar disso. O médico sempre fala sobre isso. Eu acho isso maravilhoso. E sabe como é que você ensina? Você é o exemplo. E aí, quando morre Uzá, veja esse versículo, e aqui a gente vai para a parte que eu quero. Olha só o que acontece. Uzá morre. Versículo 8. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Versículo 9. Se você tiver com a Bíblia aberta, se quiser grifar, grife. Naquele dia Davi teve o quê? Diga: medo. E e perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim?
Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor. E aí esse é o ponto. Vamos lá, olha aqui para mim. Fica com esse versículo, por favor. O fato de Davi ver Uzá morreu por ter tocado na presença. E esse é o ponto, tá? Não gerou temor em Davi. Gerou o quê? Medo. Fala, cutuca essa pessoa que está do seu lado. Tem muita diferença entre medo e temor. Porque o normal seria morrer Uzá, e se ele tivesse temor, ele ia falar assim: tudo bem, morreu, vamos continuar? E aqui eu quero declarar algo: muitos não estão continuando porque têm medo. Medo te leva a você parar. Acho que ninguém entendeu aqui. Medo leva você a parar. Temor, você pode até dar uma pausa, mas você continua. Davi não teve temor, Davi teve medo. E eu nunca tinha percebido isso, que o fato dele ter medo é que ele pega a arca e diz: vai para a casa de Obed-edom. Então vem cá, olha aqui para mim. Eu sempre pensei que a estratégia de Davi foi algo assim: uau, esse cara é tão incrível, ele é tão cheio da presença, ou é um homem segundo o coração de Deus, que até a pessoa que ele escolheu deu certo. Não, ele deixou na casa de Obed-edom. Por quê? Porque ele está com medo. E com esse medo, deve estar passando na cabeça dele assim: vamos deixar na casa de alguém e ver o que vai acontecer? Um dia a gente vai bater um papo com o Davi na eternidade. Eu vou perguntar para ele: você teve medo, né? Teve. Você jogou essa arca na casa de Obed-edom para ver se o que ia dar, né? É como se eu falasse assim: estou com medo, mas vamos deixar na casa do Ian e eu vou ficar sabendo o que rolou. Se der bom e se der ruim. Então, o fato dele ter medo, ele escolhe Obed-edom. Você sabe quem é Obed-edom? Obed-edom não é judeu e não é da linhagem de Israel. E pasme, ele é filisteu. Aí o negócio fica, né? Porque parece que Davi está querendo pegar e tipo assim: vamos ver o que vai acontecer com essa casa. Prepara para dar glória a Deus aí, irmão, tá? Por quê? Porque quando Davi diz: deixa na casa de Obed-edom, ele está dando uma ordem com medo. Mas a arca cai numa casa que não tem medo, mesmo não sendo da linhagem. Eu acho que isso representa alguns de nós aqui. A arca cai na casa de uma família, porque, para pensar comigo, se a família sabe que o rei está com medo, qual seria o natural? Ou você acha que não já estava rolando? O Uzá tocou e morreu. Então pega essa bomba aí. Não, vamos ser honestos comigo, por favor, me ajude. Se você soubesse como família, morreu o filho de Abinadab, porque tocou. Aí o rei fala: agora fica na sua casa. Eu acho que muitos de nós, como eu, não quero essa bomba não, mano, tá maluco? E Davi está fazendo justamente isso, Matt. Davi está deixando a arca, não é porque ele, recebi uma revelação, vai ficar na casa. Não, é medo. A palavra diz aqui, ó, confere comigo aqui, a palavra diz. E Davi teve o que? Naquele dia Davi teve medo. Davi não teve temor. Por isso, deixa na casa de Obed-edom para ver o que acontece. Só que Davi não contava que tem uma família, mesmo que não seja da linhagem, mesmo que naturalmente. Tem uma palavra que eu gosto muito, eu estou tentando lembrá-la aqui, que muitas pessoas usam, que é os improváveis. Uma família improvável vai ensinar para o rei
que não é medo, é temor. Você já imaginou o prefeito da cidade ficar sabendo que tem a sua casa tem temor pela presença? Você imaginou o rei de uma nação falar assim: uau, está acontecendo algo? Por quê? Porque quando essa arca chega na casa de Obed-edom, eles não têm medo, eles têm temor. Sabe o que eles fazem? Eles não pegam essa arca e colocam no depósito. Eles não olham para essa arca como algo comum. Eles olham para essa arca assim: não sabemos quanto tempo ela vai ficar aqui, mas enquanto ela está aqui, vamos cuidar dela, vamos zelar por ela, vamos cuidar da... Eu acho que você precisa dar um glória a Deus mais alto. Vamos ensinar nossos filhos a honrar a presença. Isso não é ter medo, isso é temor. É ser zeloso ao ponto de perceber: isso é santo, mas também é privilégio ter a presença na minha casa. E aí, o texto diz que Obed-edom e sua casa tiveram muitas vitórias, é isso? O texto diz que Obed-edom e sua casa ficaram felizes para sempre. Não, o texto diz: prosperou Obed-edom e toda a sua casa. Eu não vou ler para vocês, porque o que eu recebi de alguém que conseguiu essa informação em Jerusalém, com um arqueólogo e com um estudioso e historiador, marcou muito o que eu li. Mas eu queria te passar que quando a palavra diz que ele prosperou em tudo, a gente remete só à questão financeira. Mas para um judeu, a prosperidade não está limitada apenas à questão financeira. A prosperidade tem a ver também com o legado de filhos e filhos e filhos. Obed-edom teve 8 filhos, mas também ele tinha 60 parentes, e toda a sua casa prosperou. Então nós temos 68 parentes, familiares prosperando. Sim, houve prosperidade financeira. E se você estava na outra vez que eu falei sobre isso, mas ele ficou tão rico não, ficou tão próspero, que ele conseguiu comprar todas as terras de onde morava. Uma coisa que você não sabia, eu também não sabia, é que Obed-edom, ele era tão pobre que os vizinhos mantinham essa família com alimento. Agora olhe para mim, você que é investidor, você que trabalha com finanças, você que é especialista nessa área, faz a conta para mim. Faz sentido uma família que era mantida por alimentos, pelos vizinhos, agora em 3 meses comprou todas as terras? Isso é natural? Aqui vocês nunca vão ouvir nessa igreja: vem que Deus vai te fazer prosperar. Mas aqui vocês vão ouvir: se você cuida da presença, você prosperará. Não só financeiramente, prosperará emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, mas nisso também financeiramente. E olha, você imaginou, Leandro? Você cuidar tanto da presença, você ensinar teus filhos a amar a presença, que você vai ter a maior frota de vans na cidade? Recebe isso? Deus pode fazer isso? Pode. Mas se Ele não te der a maior frota, você vai continuar cuidando da presença? Isso é prosperidade. E você vai observar que Obed-edom não fez outra coisa a não ser zelar pela presença. Você não vai ver Obed-edom fazendo campanha da prosperidade. Falei.
Não devia ter falado, mas faz essa edição. 5 passos para ser rico, 5 passos para ser próspero. Não, vamos cuidar da presença. Vou ensinar minha família a honrar a presença. E uma coisa que eu não sabia, e agora eu vou precisar da sua ajuda, Ian, vem cá. Digamos que o Ian seja o Davi, o rei Davi aqui, ó. Neide, vem aqui com a sua esposa. Digamos que você seja Obed-Edom, a casa de Obed-Edom, e os filhos estão ali, baterista. Fico aqui olhando para a arca. E aqui eu finalizo. Que horas são? Ok. Fica aqui, Ney. E a esposa ali. Fica aqui, vem cá. Isso aqui. E aqui eu preciso da sua atenção, porque isso não está detalhado na nossa tradução, mas isso são dados históricos, dados assim, relatos incríveis. Depois, quem sabe, eu mando para vocês o que eu tenho escrito a respeito disso. Quando a palavra declara que ele prosperou, a notícia começou a rolar na época. É como se estivesse bombando no Instagram. Os que eram mantidos pelos vizinhos, agora comprou todas as terras. Detalhe, deu uma terra para cada filho e deu uma terra para cada parente. 68 terras. Vocês têm noção disso? É algo natural? Nem a Mega Sena em toda a sua glória faria isso, irmão. Isso é favor de Deus. Eu estou profetizando que se você quer esse favor, irmão, eu quero esse favor. Não tem a ver com campanhas, tem a ver que está na presença do Senhor. Não tem a ver com dizer, Senhor, eu exijo. Não, eu quero cuidar. O negócio ficou tão forte que está lá Davi, lá em Jerusalém, no trono lá, sentado no trono. Senta no trono aí, reinando. Presta atenção. Está aqui a família dos que eram pobres, que eram alimentados pelos vizinhos. Agora deu terra para 8 filhos, deu terra para os parentes. Detalhe, e diz: quem não tem terra para morar pode vir. Aleluia. Então prosperidade é muito diferente de ser rico. Não, você não entendeu, irmão. Deus não quer te fazer você rico, Deus quer te fazer você prosperar. Você vai ter o suficiente e vai abençoar quem não tem. Por isso a parábola não é do jovem próspero, é do jovem rico. Você parou para pensar nisso? O coração daquele jovem estava onde? Na riqueza. Por isso termina dizendo: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Quem é próspero, o coração está onde? E o que ele pediu para você fazer com a prosperidade, você vai fazer por obediência. Então, está prosperando aqui, não está? 60 parentes, 8 filhos. O Instagram começou a bombar, que Davi está lá em Jerusalém, e um mensageiro vai lá para ele e fala assim: rei, o texto diz que um mensageiro foi enviado. E você sabe quantos quilômetros é da casa de Obed-Edom para Jerusalém? São 12 quilômetros, que esse mensageiro vai a pé. Não sei calcular muito bem qual a distância de 12 quilômetros aqui, mas ia dar o quê? 1 hora de caminhada? 12 quilômetros? Mais? 2 horas? 2 horas? Sei lá, não sei quantas horas. Eu sei que é um esforço. E a gente não está falando de apenas reta não, tá? Porque o texto deixa claro que ele subiu para Jerusalém, ou seja, é subida. O cara chega lá cansado e fala: sabe aquela família aí que você deixou a arca? Desculpa falar assim, vou trazer, tá? Que você achou que ia ser uma bomba, que você achou, vamos ver, você estava com medo, vamos ver, será que morreram?
Será que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Uzá? Tá ligado aí, irmão? Não morreu não. Não? Não. Rapaz. Os caras prosperaram. Eles prosperaram tanto que eles conseguiram comprar todas as terras de onde moravam. Traz pra E cá. está abençoando quem não tem terra. Sabe o que Davi fez? Reuniu todo o povo e falou: vamos lá, porque esse é o sinal que essa arca precisa vir agora para o meu governo. Alguém já entendeu? Só o médico entendeu que ele fez um glória a Deus aí, irmão. Sabe o que aconteceu? Totalmente o inverso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Serão casas prósperas que vai tocar o governo. Não é o governo que toca nossas casas. Não é a política econômica que toca nossas casas. É as nossas casas que tocam os céus, que prosperam e que vai tocar no governo da cidade. Eu estou profetizando nessa noite que você será procurado. O que é que está acontecendo na sua casa que está prosperando? Não tem a ver com o plano econômico, tem a ver com o plano celestial. Não tem a ver com a economia da terra, tem a ver com uma economia que não se abala. Aí Davi reúne 30 mil pessoas. Rapaz, 30 mil pessoas para ir numa casa. Você pode ter a maior mansão aí, irmão. Cabe não. O estado do café cabe quantos? 35 mil, aí. É o estado do café inteiro indo na casa do irmão. Davi chega e olha para Obed-edom e diz: fiquei sabendo, fala aí, Fiquei sabendo que você está prosperando, hein? que você está prosperando, hein? Isso é um sinal. Isso é um sinal Eu preciso levar a arca. que eu preciso levar a arca. Nessa hora, se eu sou o Obed, falava assim: ah, você me botou nessa fria, agora você quer a arca, né? Agora que tá bom. Uzá morreu. Eu recebo, pego essa bomba. Agora que está prosperando, você quer, rei? Não, mas o coração próspero nunca se rebela. O coração, não, o coração que conhece a presença, irmão. Obrigado pelo aleluia, Lucas. Porque a presença desenvolve esse coração. Um coração que sabe respeitar. Um coração que sabe respeitar as pessoas. Ele podia estar com o coração magoado e falar: rei, agora que eu estou, né? Mas quando você mandou lá para casa, mas Davi viu esse coração. E aqui que está o negócio. Acho isso lindo. Por quê? Porque a hora que Davi falou: eu tenho que levar. Sabe o que Obed-edom falou para eles? Para o rei: rei, pode levar, mas eu só te peço uma coisa. Se a arca vai para Jerusalém, eu e meus filhos e meus parentes vão também. Entendeu, Fred? O coração desse cara não está nas terras. E eu pensei que o Obed-edom tinha vendido as terras. Eu fui pesquisar e vi que ele doou tudo que tinha para começar do zero. Então, glória, para saber que você entendeu, irmão. Porque estamos declarando nessa noite: se você tiver que recomeçar do zero, tendo a presença e cuidando dela, pode ter certeza, o Senhor vai te fazer prosperar. Pode ter certeza disso, irmão. Não tem a ver com os bens, tem a ver com aquele que é o bem maior. Não tem a ver com, sabe, com coisas. Agora eu te pergunto: qual a diferença dessa casa para outra? Ai, meu Deus, que eu queria que você desse um glória. Um dia a gente vai ter muito glória nessa igreja aqui, tá? A gente vai chegar lá. A diferença é: uma recebeu como algo comum, outra recebeu como algo não é comum. Uma recebeu para cumprir um protocolo, outra recebeu com muito amor e com muito zelo. E eu te pergunto: tem muita diferença entre 20 anos para 3 meses?
Tem ou não tem? Pega essa, eu acho que vai ter um glória. Deus fez em 3 meses o que não aconteceu em 20 anos. Pegou? 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 E a gente fica fazendo conta. Daqui 10 anos, Deus pode fazer em 3 meses. Deus pode fazer em 1 semana. Deus pode fazer hoje. Porque para o Senhor um dia vale o quê? Um dia. O que é 20 anos para o Senhor? Se o dia é 1000 anos, o que é 20 anos para o Senhor? Então olha aqui para mim com muito amor. E eu estou sentindo muita presença do Senhor com essa palavra. Eu não estou dizendo para você não fazer conta, não há nada disso, meu amor. Você administre bem o que você tem, mas esteja aberto a entender que a matemática do Senhor é muito maior do que os nossos cálculos. Eu estou sentindo nessa noite. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu sinto que há pessoas aqui que estão calculando que daqui a alguns anos Deus vai fazer algo, e vai. Mas eu quero te dizer que se você for fiel e honrar, Ele vai te surpreender. A tua matemática vai ficar lá embaixo, vai ser muito maior do que você está calculando. E assim aconteceu. Davi ficou tão chocado que Davi olhou para ele e disse: é isso que você quer? É isso? Quer ir para Jerusalém? E vai abrir mão de tudo? Por causa do quê? A presença. Davi disse: então tem uma coisa. Isso é muito bom, gente. Desculpa falar assim, eu já estou tendo meu momento de avivamento pessoal. Porque nesse período Davi estava estabelecendo o tabernáculo. Davi tem uma direção muito clara. Então vocês vão ser os porteiros e os zeladores, não só da arca. Peguei todos os utensílios do tabernáculo. Eu sei que o elemento da arca é o mais importante, mas vocês serão os cuidadores de todos os utensílios do tabernáculo. Quanto tempo o tabernáculo de Davi durou? 40 anos. Então olha aqui para mim. Se em 3 meses eles prosperaram, o que vocês acham que aconteceu com essa casa em 40 anos? Eu vi o glória a Deus da Beth. Obrigado, Beth. Tem mais um glória aí, irmão? O que pode acontecer com seu filho, seu neto, seus bisnetos, se você se posturar como uma família que zela pela presença? Eu creio que daqui a alguns anos nós vamos ver os nossos netos prosperando, nós vamos ver os nossos bisnetos prosperando. Eu não sei se você está recebendo essa palavra, irmão. Não tem a ver com apenas a questão de você fazer conta, tem a ver com você se posturar. Eu vou ensinar minha casa a cuidar da presença. E eu não sabia disso, tá? O negócio foi tão forte que quando Davi morreu, o filho dele chamado Salomão, agora já não é mais o tabernáculo, ele levanta o quê? Um templo. Vocês sabem quem foi que Salomão chamou para cuidar do templo? Descobri isso hoje. E aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram tão empolgados que agora não são mais zeladores. Eles agora são os porteiros, zeladores, coordenadores e músicos. Ó, o nível foi aumentando. Davi
foi embora e a família continuou. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha que foi o maior rei de Israel. Obrigado, Davi. Obrigado, família Obed-Edom. Eu finalizo com isso. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida. Mesmo que você tenha que recomeçar do zero, coloque algo no seu coração. Se você tem a presença dele e você cuida, ele vai te fazer prosperar. Vale a pena. Talvez alguns aqui vão ter que recomeçar do zero. Não me leve a mal, tá? Mas talvez alguns aqui vão ter que perder para recomeçar. Eu só vi o aleluia da minha mulher. Talvez o Senhor está levando a gente para um nível de tanto comprometimento com a presença, que a gente vai falar assim: ó Deus, tendo ou não tendo, eu só sei que eu tenho você. Eu não vou perder minhas forças para recomeçar do zero. E eu sinto no meu espírito, talvez, não sei, minha esposa, a Jéssica, o Matt, a liderança, mas eu sinto que Deus está falando muito claramente aqui. E talvez tenham pessoas aqui que estão passando por isso. Puxa, tem que recomeçar de novo. Recomeça com a presença. E olha, isso ensinou ao rei Davi a diferença de ter medo e ter temor. Quando há medo, há morte. Quando há temor, há vida. Amém. Sabe, irmãos, Deus está aquecendo nossos corações como igreja, ígneos. Nós não queremos servir ao Senhor por medo. Medo de fracassar? Não. O medo de não dar certo? Não. Nós queremos servir ao Senhor por temor. Porque temor, mesmo que tenha que recomeçar do zero, medo, a gente nunca vai querer recomeçar. Essa jovem senhora aqui, quando a gente se conheceu, eu acho que ela era muito louca, porque para ela acreditar naquilo que Deus colocou no meu coração, tem que ser muito louca. Porque ela, 3 irmãs morando em Recife. Eu tenho 9 irmãos, mas eu sempre fui um cara assim muito aventureiro. Professora concursada da prefeitura da cidade. E eu olhava para ela e falava assim: eu tenho um sonho. E ela falava: diga qual é o seu sonho. De viver só servindo ao Senhor. E eu falava assim, de viver. Eu nunca usei esse termo. Alguns usam o termo de viver da música. Eu nunca falei isso. Mas eu falava assim, de viver sustentado pelo Senhor, executando o ministério dele. E eu quero que você ouça algo. Se eu chorar, entendam. Algumas pessoas não sabem o processo até chegar nisso. Algumas pessoas não sabem que eu tive que, juntos, né? Mas eu quero falar de mim por quê? Porque alguns me veem na rede social, ou da WCIL, e eu podia estar na rede social até muito mais ainda em evidência, mas é um posicionamento nosso, é uma escolha. Mas eu lembro muito bem que era muito claro para mim: eu quero servir ao Senhor, e servir com alegria. Nós chegamos no Paraná, irmãos. A minha sogra me ama até hoje, mas naquele dia ela estava com raiva de mim, porque são 3 irmãs. Separar de 3 irmãs, isso nós estamos falando de 1989. Casamos,
eu não tinha emprego. A minha sogra disse, sem emprego no caso. Aí Deus me deu um emprego, que durou só um período que eu casei. Porque quando eu casei, que eu voltei da lua de mel, meu chefe olhou para mim e falou assim, não sei o que aconteceu, mas te mandaram embora. Já estava casado, né? Aí ela até brincou, mas naquela época, não sei agora, não sei se a lei mudou, o casamento vale por 30 dias, pode ser anulado. Eu falei, não, já estava casado, diante do Senhor já está valendo eternamente. Perante o homem pode ser 30 dias. Ela queria, né? Então, quando eu cheguei da lua de mel, eu falei, e agora? Agora estamos casados. Vamos que vamos. Então eu quero que vocês ouçam isso. Viver o que eu vivo hoje teve todo um processo. E depois, se quiser fazer essa edição, vai ser feita. Mas eu quero que vocês ouçam. Irmãos, eu vendi batata frita nos cultos. Eu sempre fui empreendedor. E a minha estratégia é o seguinte: eu já botava a batata fritando. É como se fosse ali no hall ali. Eu já deixava a batata fritando para a fumaça entrar dentro do culto, porque o cara já está saindo com fome, irmão. Então nunca fui um cara assim, Deus me sustenta e estou aqui deitado, venha com a tua. Não, eu sempre estava ali. Aí eu falei, pô, batata frita teve o seu tempo, né, no auge. E lá na nossa cultura pernambucana, a gente coloca queijo ralado na batata frita. Se você não sabe que isso é bom, coloque queijo ralado em cima da batata frita, que é excelente. Só que eu falei, não, tem mais. Aí lançamos uma camiseta chamada 100% Jesus. Era um 100% Jesus, só. Irmão, saía vendendo aquilo nas casas. Um dia eu falei, agora eu vou vender plano de saúde. Vendendo plano de saúde. Vendendo curso de informática. Não sei quantos pegaram aquele Cubase, sabe? Coisa assim, antiga. E fui até chegar no Paraná, aqui em Maringá. A primeira proposta financeira de uma igreja: morar nos fundos e uma cesta básica. Eu falei, top. Ela disse sim. Largou o emprego da prefeitura para estar comigo. Porque se tem alguém que ama Jesus como essa minha mulher, eu conheço outra pessoa, não conheço outra pessoa. Ela ama demais Jesus. E ela é muito séria. Ela falou, vou. E nosso versículo do casamento. Sempre, né? A declaração de Noemi e Ruth. Foi. Isso aí. E viemos para Maringá. Irmãos, eu dei muito. Eu tive tanto aluno de música, que Deus fez prosperar em Maringá de um jeito, que chegou aqui em Londrina no comentário. Tem um cara do Nordeste dando aula, que o método dele é bem legal. Mas ele inventou. Eu criei um método. Quando eu vim para Londrina, os conservatórios musicais de Londrina falavam assim, que método é esse que em 3 meses, 3 a 4 meses, o cara já estava tocando? Eu falava, meu. Irmãos, aqui em Londrina tem um conservatório bem respeitado, não sei como está hoje, mas chamado Carlos Gomes. Eu dei aula nesse conservatório e fui prosperando. Até um dia, uma igreja me convidou e falou, soma tudo que você tem, que a gente banca, e você vai trabalhar só com a nossa igreja. Você vai ter plano de saúde, você vai ter ajuda de combustível, e aí foi. Agora, para chegar nisso, eu só tinha uma clareza, uma convicção: eu amo a presença dele, eu quero cuidar dessa presença. Então, irmãos, os recomeços sempre acontecem. Eu quero que você ouça isso. Sempre haverá recomeço. Mas o detalhe é esse: recomece com a presença. Se você tem
tenho muitas falhas na minha vida, mas tem uma que eu amo. Eu amo cuidar da presença do Senhor. Talvez seja por isso que esse ano eu completo 30 anos de ministério. E eu ando por esse Brasil afora. Tem pessoas famosas, famosíssimas, que olham para mim, o Mateus sabe disso, e falam assim: cara, você marcou a minha vida. Eu falo: você que é famoso? Você marcou a minha vida. Talvez não esteja hoje com a fama que essas pessoas têm, mas eu tenho algo que Deus me deu, é notório, e eu falo isso com muito temor. Eu não falo isso com medo, eu falo com temor. O Senhor me ensinou a honrar a presença dEle, e eu não abro mão disso, porque eu quero ver os filhos dos meus filhos prosperando, como eu tenho visto. Então essa é uma decisão. Essa é uma decisão. Ou seremos uma casa que temos a presença, mas é apenas mais um objeto. Ou seremos a casa que vamos olhar para a presença como algo que não é comum. Cuidaremos dela. Nada combinado, mas eu já estou aqui na frente. A maioria aqui são casados. A igreja é viver em família? Eu creio que Deus é tão bondoso, a bondade dele é de nos fazer prosperar em todas as coisas. Eu já estou aqui na frente, mas o Davi, quem se dispõe a dizer: eu quero zelar pela tua presença? Vem cá.